Amém. Espero que os irmãos estejam bem. Vamos fazer uma oração pela palavra. Senhor, nós oramos por tua palavra, oramos pedindo em nome de Jesus que o Senhor venha derramando a tua graça, nos dando sabedoria e entendimento. No nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ao nosso texto base, segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Até aqui. Veja, irmãos, essa narrativa ela é paralela à narrativa que nós tivemos no livro de Isaías. Porém, ela foi escrita depois. Primeiramente, Isaías escreveu a narrativa, depois o escritor de Reis escreveu a narrativa, e também o escritor de Crônicas, após Reis, escreveu a narrativa. Cada uma delas tem aspectos iguais e cada uma delas tem aspectos de somatória. E logo na abertura aqui, a gente vê uma informação que nós não temos na pregação de Isaías. O que acontece? Veja, é um fato histórico. Se você for hoje no Museu de Chicago, você vai encontrar lá o prisma de Senaqueribe. É uma descoberta arqueológica. E nesse prisma está descrita toda a campanha militar e o cerco de Jerusalém. Como eu já falei, o prisma encerra a história assim: cerquei Jerusalém como um passarinho na gaiola. E aí a história se interrompe. Mas nós sabemos que a Bíblia dá o verdadeiro desfecho da história e o tamanho do livramento que Deus executou sobre o povo de Judá e sobre a cidade de Jerusalém. Agora, qual é a informação importante aqui? Assim que Senaqueribe marcha, Ezequias tinha se levantado contra a Síria. E a primeira atitude de Ezequias, do ponto de vista humano, foi uma atitude sensata. O que ele parou? Ele fez conta, viu o tamanho do exército e falou: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acerto no imposto. E aí o que acontece? Senaqueribe colocou um tributo. Nesse momento, ele ainda não havia cercado Jerusalém. Ele estava na região de Laquis. Quando a gente olha o mapa do Oriente Médio, ele veio do norte, pelo litoral, passou pela Síria, passou pelo Líbano, entrou pelo que nós chamamos hoje faixa de Gaza. Aí ele fez o contorno e da região sul veio contra Jerusalém. Por quê? Porque ele queria interromper a ligação entre o reino de Judá e o reino do Egito. E aí ele entra por baixo, no meio dos dois reinos. Qual grande cidade está ali? Laquis. E quando Senaqueribe estava em Laquis, Ezequias imediatamente manda uma comitiva, propondo paz. E aí é colocado um pesado tributo, que nós já vamos conversar. Versículo 15. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor, e os tesouros na casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Irmãos, quanto foi em números de hoje o tributo? 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. Para vocês terem uma ideia, hoje o ouro está em torno de R$300 o grama. 10 gramas de ouro, R$3.000. 100 gramas de ouro, 30 mil. 1 quilo de ouro, 300 mil. 1.000 quilos de ouro, 300 milhões. 3 bilhões. É muita grana. Fora a prata. E veja que interessante.
Ezequias teve que mexer até no material que estava no templo. Do ponto de vista humano, foi uma boa estratégia. Porém, do ponto de vista bíblico, Ezequias cometeu um erro. Por quê? O correto aqui, dentro de tudo que ele tinha feito, era aguentar quieto, segurar. Nós vamos ver na narrativa de Crônicas e no final dessa narrativa que Ezequias, além de ser abençoado por Deus, ele era um bom estrategista militar. Qual é o problema dele ceder à Síria? Querendo ou não, ele deixou de contar com o livramento vindo da parte de Deus e contou com uma estratégia humana de associação com uma nação estrangeira. Coisa que Deus, na Bíblia, nos dias do Antigo Testamento, nunca acatou. Mais ou menos assim, eu sou Deus, vocês são o meu povo, sejam obedientes porque eu cuido de vocês. E aí o que vai acontecer? Veja que interessante. Ezequias manda esse tributo enorme. E olha o que vai acontecer. Versículo 17. Contudo, enviou o rei da Síria a Tartã, e a Rabsaris, e a Rabsaqué, de Laquis, com um grande exército ao rei Ezequias, e Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo eles, pararam ao pé do arqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saíram a eles Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebna, escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Olha o que acontece. Ezequias baixou a guarda muito rápido, entrou num caminho que não agradava a Deus. O que aconteceu? Senaqueribe trai Ezequias. Quem propôs a multa foi Senaqueribe. Assim que Ezequias mandou, o que Senaqueribe deve ter imaginado? Ele deve ter mais lá. E aí, numa trairagem, como a gente fala, ele não deu bola para o tributo milionário que Ezequias pagou e cercou Jerusalém. Inclusive, ele vai parar num lugar que boa parte da fonte das águas de Jerusalém estavam ali. O que eu tenho que entender? Quando um cerco fechava, a coisa mais fácil que você tinha é o seguinte: você envenenava a água da cidade. Em poucos dias a cidade tinha que se render. E justamente foi esse local de águas que os generais, os comandantes de Senaqueribe vieram e pararam. E aí nós vamos ver a estratégia que Ezequias teve. Mais à frente, a Bíblia vai nos mostrar a genialidade de Ezequias e a grande obra que ele fez. Mas eu quero que vocês entendam o contexto. Se eles tivessem acesso à água da cidade, em 2 semanas a cidade caía. Porque era só envenenar a água. Acabou. A cidade se entregava. E aí o versículo 19 diz assim: E Rabsaque lhe disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Dizes tu, porém são palavras só de lábios, aconselho e poder para a guerra. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Eis que agora tu confias naquele cajado, na cana quebrada do Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele, cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante esse altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só capitão dos menores servos de meu senhor, quando tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros?
Agora, pois, subiam porventura sem o Senhor contra esse lugar, para o destruir? O Senhor me disse, sobe contra essa terra e destrói-a. Até aqui, vamos fazer uma parada. Veja, lembrando o texto de Isaías. Nós estamos fazendo a leitura em Reis por um respeito ao escritor bíblico. Mas em Isaías nós aprendemos que Israel não criava cavalos. Uma das forças da Assíria era a cavalaria. Aí ele começa a zombar. E fala, olha, se eu te dou 2.000 cavalos, se você tiver 2.000 cavaleiros. Que mais que ele fala? Olha, Ezequias retirou os altos e mandou adorar só em Jerusalém. Por isso Deus está bravo. Porque na mente pagã dele, um Deus pagão podia ser adorado em todos os lugares, em qualquer altar. Ele não sabia do Pentateuco. Só que veja, mesmo errando teologicamente, ele faz uso de uma profecia de Isaías 10. De alguma maneira ele ficou sabendo que a Síria marcharia contra a terra prometida. Então ele usa essa profecia falando, ó, foi Deus que me trouxe. Veja, verdade, verdade. Quem trouxe o rei da Síria foi Deus. Lembra? O coração do rei está na mão do Senhor. Agora, o desfecho da história é diferente do que eles pretendiam. Deus usa a arrogância, a ganância do rei da Síria para atrair ele para o objetivo que Deus quer. Basta entregar ao rei da Síria o seu próprio desejo. Deus afasta a sua mão, retira a sua graça e o próprio desejo do coração do homem leva ele aonde Deus deseja. É o que está acontecendo aqui. Amém? Versículo 26. Então disse Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebne Joá, a Rabsaque, rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém Rabsaque lhes disse, porventura mandou-me meu senhor somente a teu senhor e a ti, para falar essas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu excremento e bebam a sua urina. Qual é a questão aqui? O aramaico era a linguagem comercial. Era como se fosse o inglês hoje. O hebraico representa para Jerusalém o que é o português para o Brasil. Então o que eles pedem? Olha, não fala em hebraico para o povo entender. Fala na nossa linguagem comercial. Aí ele fala, olha, o meu chefe me mandou aqui para falar meia dúzia de verdades para vocês e mostrar para o povo que eles vão comer o próprio esterco e que eles vão beber a própria urina. E é para eles que eu estou falando, quer dizer, o camarada arrogante. Lembra? O mal usa oradores poderosos. A oratória, eloquência, é uma arma na mão do maligno para afrontar o Deus vivo. Isso é até hoje. Amém? E aí a narrativa continua. Deixa eu pegar minha água aqui, sem matar ela, sem derrubar o Spurgeon. Versículo 28. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e respondeu dizendo, ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente vos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, contratai comigo por presentes, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha, e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel, e assim vivereis, e não morrereis. E não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar, cada um a sua terra, das mãos do rei da Síria? Pois é feito que os deuses de Amate e de Arpade, que é feito dos deuses de Sefarvaim, Ena e Iva,
Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses da terra, que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo, e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado a do rei havia, dizendo, não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas, e lhes fizeram saber as palavras de Rabsaque. Até aqui. Relembrando que nós aprendemos em Isaías. Rabsaque faz uma proposta, olha, vocês se entreguem. Quem se entregar vai ter sua vida por despojo, não somente isso. Vai comer da sua vinha, vai comer do seu fruto, vai viver bem. Até o momento que eu vier e mandar vocês para uma outra terra. Parece uma proposta honesta, uma proposta boa. Mas qual que é o problema? Primeiro, quem tinha dado a terra foi Deus. Quem colocou o povo na terra foi Deus. Quem fez a manutenção do povo na terra foi Deus. Aceitar essa proposta era negociar com o diabo. Era negociar com o próprio capeta. Relembrando os irmãos, muitas vezes na nossa vida, o maligno, ele nos vem com propostas fáceis, ele vem com atalhos. Ele vem com situações que não vão trazer desgaste e que vão me poupar. Mas quando você analisa, se aquilo está contrário à palavra, você tem certeza que aquilo não vem de Deus. É o caso aqui. Quem deu a terra foi Deus. E também, relembrando os irmãos, o povo ficou em silêncio. Se os irmãos lembrarem, nós aprendemos juntos. Não responda o tolo na sua tolice. Ficaram quietos. Entendeu? Só que aí a comitiva de Ezequias rasga as vestes em sinal de protesto e vai apresentar ao rei Ezequias o que Rabsaque falou. Amém? E aí vamos ver o que acontece. Versículo 19. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Até aqui, olha que interessante. Ezequias ouviu o relato, se vestiu de pano de saco e foi para a casa do Senhor. Assim que apareceu o problema, a primeira coisa que Ezequias fez foi buscar a Deus. Nesse ponto aqui, ele já tinha tomado algumas providências práticas, que eu vou mostrar mais à frente. Mas além das atitudes práticas, assim que o problema chegou, talvez tenha o maior ensino dessa história. Ezequias não foi buscar homens, foi buscar a Deus. Ele percebeu que foi traído por Senaqueribe, ele percebeu que ele foi roubado e tomou um prejuízo grande, porque essa grana não vai voltar das mãos da Síria, pelo menos não. Só que aí ele faz o certo. Tem uma metanoia, mudança de mente, arrependimento, mudança de mente. E em vez de buscar segurança nos homens, ele vai buscar Deus. Percebe? A mudança de atitude radical de Ezequias. E aí a narrativa continua. Versículo 21. Só um minuto, acho que eu estou errado. Versículo 2. Só um minuto. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe, assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para dá-los à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo, com palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subsiste. E os servos do rei Ezequias foram
a Isaías. E Isaías lhe disse: assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Vamos fazer uma pausa rapidinho aqui. Lembram? Não só Ezequias foi orar, sua equipe foi orar. E eles foram buscar o profeta, foram buscar a palavra do Senhor. Aonde que está a palavra profética hoje? Está na pregação da igreja. O que é profecia? Palavras inspiradas pelo Espírito Santo para exortar, redarguir, orientar e consolar, segundo a verdade da Escritura. Você está com um problema, você vem para a igreja, pode acontecer de você ouvir uma palavra, ouvir uma exposição, que é ali que vai estar a estratégia, ali que vai estar o conforto, ali que vai estar a coragem para você enfrentar o problema. Profecia, o dom de profecia do Novo Testamento nunca é usado para prever o futuro. Nunca. O que acontece em dias do Novo Testamento é que juntamente com o dom de profecia acontece o dom da palavra de conhecimento, e esse sim pode ter uma partícula de predição do futuro. Mas não é uma regra. Isso é campo do milagre, da soberania de Deus, por um propósito muito maior, como foi no caso de Paulo. Ágabo pegou o cinto dele, se amarrou e falou: o dono desse cinto vai ser atado assim em Jerusalém. Percebe o propósito? Não é para dizer que o Joãozinho vai casar com a Mariazinha. Entendeu? Banalizando o dom do Senhor. Você vê que aqui Isaías traz uma palavra com predição de futuro. Porque ele é um profeta infalível do Antigo Testamento. Não precisa nem ser julgado. Inclusive ele fala: olha, eu vou ferir Senaqueribe na sua terra. E nós aprendemos junto que 20 anos depois ele vai morrer assassinado pelos seus filhos. Adrameleque e vou lembrar de Cerezer, no templo do deus Nisroque. Foi morto, riscou. Amém? Vamos seguir, versículo 8. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Síria, pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que o rei havia partido de Laquis, e ouvindo ele dizer que Tiraca, rei da Etiópia, eis que saiu para fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações, a quem meus pais destruíram, como a Gozã, a Arã, a Rezefe e aos filhos de Éden, que estavam em Telassar? Que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade e do rei da cidade de Sefarvaim, Ena e Iva? Até aqui. O que acontece? Ele vai em direção a Laquis. Lá o rei já tinha tomado Laquis, estava tentando tomar Líbina. E aí eles ficam sabendo que Tiraca, rei da Etiópia, que vai vir a ser faraó do Egito, um grande guerreiro, tinha se levantado e estava vindo em direção. Veja, Tiraca tinha condição de exterminar o exército assírio? Não. Mas ele tinha condição de vencer batalhas. Era um exército poderoso. O que Deus usou para trazer Tiraca? Mandou um anjo encaminhando? Não, entregou Tiraca à sua própria vontade. Que vontade? De grandeza, de tomar terras. Percebe? Deus usando a própria natureza para agir. Não precisou nem pôr a mão, não precisou nem mandar o anjo. Apenas entregou o cara à sua ganância. E os dois já vão arrumar sarna para se coçar, como a gente diz. Amém? Versículo 14.
Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a esse, para afrontar o Deus vivo. Relembrando os irmãos, como é que Ezequias ora e fala: Senhor, estão afrontando a ti. Ouve, está na tua mão essa afronta. Quando você afronta o povo de Deus, quando você ofende o povo de Deus, quando você persegue o povo de Deus, é a Deus que você está perseguindo. Quando você persegue a igreja, é a Jesus que você está perseguindo. O Criador do universo. Já pensou você tentar perseguir o Criador do universo? Será que você vai ter problema? Será que vai fazer dodói? Percebe a loucura da arrogância humana? Pode parecer até que no começo o cara foi bem sucedido, tomou Samaria, tomou Ena, tomou Iva, tomou Sevarfaim, um monte de lugar. Mas a menina dos olhos de Deus não tomou. Nunca a Assíria pisou em Jerusalém. Nunca. E a narrativa continua, 17. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, não, desse daí depois a gente lê depois. Veja, Ezequias apela novamente para a glória de Deus, para o nome de Deus. Falando, olha, o Senhor é Deus, os outros perderam, porque não são deuses. A gente percebe o quê? A teologia da oração de Ezequias. Gente, é muito importante quando você vai orar, você ter princípios corretos como base da oração. Entendeu? Por que algumas orações não estão atendidas? Porque elas são contrárias à Bíblia. E aí não vai ser atendida nunca. Agora, uma oração bíblica, sendo da vontade do Senhor, 100% de resposta sim. Se for a vontade de Deus, a resposta é sim. Acabou. Ah, pastor, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Eu também não sei, mas eu vou orar. Amém? Vamos lá, versículo 20. Aqui tem um trecho importante. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi. Olha que interessante. A súplica de Ezequias é ouvida. Por quê? Por causa da questão dos falsos deuses. Não há outro Deus além de ti. Isaías fala, olha, foi ouvida. Qual a preocupação de Ezequias? Que o livramento de Jerusalém glorificasse e tornasse o nome de Deus notório. Amém? Percebe a importância do nosso testemunho? Quando você começa a compartilhar com os outros o que Deus fez na sua vida, o nome dele é engrandecido. Percebe a importância de uma maneira simples e humilde, você testemunhar as grandes obras que Deus faz na sua vida? Amém? Versículo 21. Essa é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste? Ergueste os seus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Já expliquei a figura da virgem, é a figura de uma jovem donzela diante de um guerreiro que quer violar ela.
Ela não tem como resistir. Mas como Deus está guardando ela, a figura é o seguinte, ela está maniando a cabeça. Só que no versículo 22 tem uma confirmação que não tem no texto de Isaías. Está mostrando, falou, olha, eles afrontaram, a afronta que foi feita foi contra Deus. Eu gosto de um hino antigo que cantava assim, levanta-te, levanta-te, Senhor, fujam diante de ti os teus inimigos. Quem lembra desse hino? Só eu. Se dispersem diante de ti. Veja, mais ou menos na minha cabeça, quando eu vejo um hino desse, sabe o que eu penso? Está o povo clamando. De repente Deus levanta do trono, bota a mão no peito de todo mundo, de todo o universo. Pum, levantou. Se Deus levantar do trono, quem poderá subsistir? Amém? Vamos lá, versículo 23. Tem que caminhar devagar aqui. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão dos meus carros, subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até o bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Olha que interessante, já expliquei isso. O profeta Isaías confirma a grandeza dos feitos dos assírios. Por que isso é importante? Porque o temor de Ezequias, o temor dos líderes de Israel tinha fundamento, a situação era séria, era uma situação de morte. Se Senaqueribe invade, o primeiro que vai morrer é Ezequias, o segundo que vai morrer é Isaías. Era uma ameaça real, é isso que Isaías está confirmando aqui. Amém? Versículo 25. Porventura não ouviste que já dantes fiz isso, e já desde os dias antigos o planejei? Agora, porém, o fiz vir, para que fosses tu, que reduzisses as cidades fortificadas a montões de desertos. Por isso, os moradores dela, com pouca força, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo, e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes de amadurecer. Vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? A narrativa nos mostra que quem trouxe os assírios foi Deus. Só de Judá, 46 cidades. Só de Israel, o reino inteiro. A Síria, o reino inteiro. O Líbano, o reino inteiro. A Filícia, o reino inteiro. Eu pergunto, morreu gente? Quem trouxe os assírios? Entende a realidade do nosso Deus? Amoroso com os que se salvam e um Deus que executa juízo com os que se perdem. Inclusive, teve gente que morreu salvo. Ou não morreu crente na Primeira e Segunda Guerra Mundial? Morreu crente, só que a diferença é que quando o crente morre, já imediatamente está com o Senhor. Perfeito. E quando o ímpio morre, imediatamente já está no inferno. Mas o que eu quero mostrar para vocês, a mesma dinâmica que a gente vê no Apocalipse. De um lado você vê Deus salvando. Do outro lado você vê Deus liberando uma praga que, se fosse hoje, mataria 3 bilhões de pessoas. Esse é o nosso Deus, tem que ser pregado dos dois lados. Entendeu? Lembra? O bom perfume de Cristo para os que se salvam e cheiro de morte para os que se perdem. Isso é o que a Bíblia ensina. Entende porque eu tenho que temer a Deus? Entende porque eu tenho que evangelizar? Porque pessoas estão perdidas. E precisam da graça de Deus, e precisam ouvir as boas novas. Senão, se elas morrerem nessa situação, o destino delas é inferno. Sem escapatória. Para todos sempre. Percebe a nossa responsabilidade?
Nós que conhecemos a palavra da verdade. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 27. Continua falando da parte de Deus. Porém o teu aceitar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu o sei, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos. Portanto, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Olha que interessante, outra informação aqui. Os assírios eram conhecidos pela crueldade, pelo seu furor. O que a Bíblia está mostrando aqui? Deus trouxe, mas ele vai punir os assírios por causa do excesso de maldade. Por causa da falta de misericórdia. Os assírios cumpriram a vontade de Deus? Sim, mas eles fizeram porque eles quiseram. O que torna eles responsáveis. O fato de Deus ter apenas tirado a mão, entregado eles ao próprio desejo, não torna Deus responsável. O fato de Deus controlar a história não responsabiliza Deus, porque os homens são responsáveis. E Deus usa as nossas atitudes para executar a história, seja para bem ou seja para mal. Por isso que a Bíblia está recheada de advertências, ou para fazer ou para não fazer. É assim que Deus trabalha, percebe? Eles vão responder. Quando nós vermos a profecia do profeta Naum, vocês vão ver o que vai acontecer com Nínive. A maneira que ela vai ser massacrada. Amém? Versículo 29. E isso te será por sinal. Esse ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano, semeai e cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Até aqui. Deixa eu dar uma explicação melhor aqui. Nós citamos esse texto de Isaías, que eles iam comer no primeiro ano, iam comer no segundo e só iam plantar no terceiro. O que acontece, os estudiosos entendem que aqui tem o chamado ano do jubileu. O que é o ano de jubileu? Acontecia a cada 50 anos. Era um ano em que todas as terras voltavam para o proprietário, todas as dívidas eram perdoadas, todos os escravos deixavam de ser escravos. E como funcionava isso? Eu tenho 7 sequências de 7. A cada 7 anos, um ano parava. 7 vezes 7, 49. O ano 49º ficava sem plantar, porque parou. E aí, o ano 50 era o ano do jubileu, 2 anos sem plantação. Como é que o povo vai comer? Não é uma boa pergunta? Se você não sair para trabalhar 2 anos, como é que você come? No ano do jubileu, Deus garante o alimento. Só por obedecer. Qual é o problema? O problema é que o povo não seguia isso à risca. Isso mais à frente vai ocasionar 70 anos de cativeiro babilônico para a terra descansar. O povo que não quis guardar foi tirado da terra e a terra descansou forçada. Nós vamos estudar isso. Percebe? Versículo 32, agora vamos a uma leitura. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu amparei a essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que aquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e se foi. Voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque,
seu Deus. Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, porém eles escaparam para a terra de Ararate, e Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Até aqui. Veja, cumpriu a profecia de Isaías. Como que eu sei que o profeta é bíblico? Quando cumpre a profecia. Todas as profecias dos profetas do Antigo Testamento se cumpriram. Algumas vão se cumprir ainda, mas nós vimos o cumprimento perfeito. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Capítulo 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dizes a Ezequias, capitão do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a essa cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim, e por amor a Davi, teu servo. Até aqui. Vamos fazer uma pausa. Nós já estudamos, Ezequias tem uma doença, o profeta é levado a ele, traz um decreto de morte, Ezequias chora. Só que aqui tem uma informação nova que não está no livro de Isaías. Isaías fala para ele: ao terceiro dia você vai subir à casa do Senhor. Veja, é uma enfermidade mortal, é uma ferida mortal. Quem está com uma ferida mortal em 3 dias vai para a igreja? Levanta da cama? Percebe? Essa informação é importante, foi um milagre que Deus fez. Ninguém que está com uma chaga mortal consegue sequer se levantar da cama. Não tinha antibiótico naquela época. Não tinha quimioterapia. Era um decreto de morte. E o profeta ainda falou: vai morrer. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. 7. E disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Olha que interessante, aqui tem mais uma informação nova. Em Isaías nós vimos que houve um sinal. Só que a narrativa não diz de onde que veio esse sinal. Ezequias, humildemente, já que o profeta estava lá, ele pergunta: qual vai ser o sinal de que daqui a 3 dias eu vou subir à casa do Senhor? Ezequias foi humilde. Tão humilde que o texto não recrimina ele por pedir um sinal. O texto não fala nada, ao contrário. Isaías vai responder a Ezequias. E aí qual é a resposta? Versículo 9. Disse Isaías: isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acás. Esse sinal nós vimos. Ou o universo retroagiu por completo, todo o universo amarrado como um grande relógio, isso é muito importante você entender, ou foi um fenômeno óptico. Deus basicamente só recuou a sombra. Aí o dia correu normal até o pôr do sol e amanheceu tudo normal, tranquilo. Os dois são portentosos. Como um crente fanático que eu sou, eu gosto mais do primeiro. Tem mais brilho,
Já pensou o universo inteiro voltando? Já pensou que legal lá na eternidade Deus mostrar pra gente se foi assim, como é que foi? Quem já foi num planetário? Imagina um planetário do tamanho do universo. Eu imagino que é mais ou menos isso que nós vamos ver lá na glória. Gente, vocês não ficam imaginando a vida eterna, não? O próximo herói que nós vamos aprender, eu quero sentar com ele nas ruas da Nova Jerusalém para bater papo. Mas vamos seguir que ainda não chegou esse herói. Versículo 12. Naquele tempo, enviou Berodac Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores unguentos, e a sua casa de armas e tudo que se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve de Ezequias não lhe mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? Disse Ezequias: Vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele: Que viram na tua casa? E disse Ezequias: Tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até os teus filhos que procederam de ti e que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então diz Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: E não haverá, pois, em meus dias paz e verdade. Até aqui, lembram? Mostrou tudo, ficou alegrinho, estava meio carente que ia morrer, foi curado. Escancarou tudo. Isaías veio e falou: Olha, vai haver dias que vão levar tudo para a Babilônia e os teus descendentes vão virar eunuco. Só que Ezequias é o tipo do camarada que estava bem com Deus. O tipo do camarada que bota óculos coloridos. Ele fala: Nossa, nos meus dias haverá paz e sossego. Por dois motivos. Primeiro, ele sabe no seu coração que se Deus decretou aquilo, vai acontecer. Segundo, basta cada dia o seu mal. Ele não viveu um problema que estava fora do alcance dele. Aqui tem um ensino importante: não viva problemas que você não pode resolver. Ore. É mais fácil. Amém? E aí, encerrando a nossa pregação, versículo 20 diz: Ora, os mais dos atos de Ezequias, e todo o seu poder, e como fez a piscina, e o arqueduto, e como fez vir água à cidade, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Até aqui. Olha que interessante. Quando os assírios começaram a marchar, nós vamos ver a narrativa no livro de Crônicas, ela é mais completa ainda. O que Ezequias faz? Ele faz um arqueduto. O que é um arqueduto? É um túnel subterrâneo para transportar a água da cidade. O que mais ele faz? Ele faz uma espécie de uma piscina lacrada, protegida do envenenamento. Sabe o que é mais legal? Os arqueólogos desenterrarem em Jerusalém esse arqueduto. Se você hoje fizer uma viagem a Jerusalém, você pode visitar o arqueduto de Ezequias. Está lá funcionando, perfeito. Mais ou menos ele fez um encanamento dessa altura aqui, quadrado. Dessa largura mais ou menos e dessa altura aqui, quadrado. Se precisar, funciona até hoje. Lógico, não é mais usado, está vazio. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês, nós vamos aprender mais sobre isso na narrativa de Crônicas, que é mais completa ainda. Ezequias não ficou de braço cruzado, porque tem gente que ora, mas não faz sua parte.
Exemplo claro, a pessoa precisa de emprego, não vai procurar, só ora, está errado. Deus usa nossas atitudes, tem que lembrar isso. Veja, quando Deus não usa nossas atitudes, é campo do milagre. Quando Deus usa nossas atitudes, é campo da soberania e da mente de Deus, que conhece o coração do homem e conhece cada coisa que você ainda nem fez. É atributo, onisciência, conhece o futuro, tudo. Então você percebe aqui, Ezequias fez uma grande obra. E para você fazer um arqueduto daquele tamanho, um encanamento... Veja, hoje em dia, para passar esgoto na frente da sua casa, já leva 4, 5 meses. Qual foi o esforço que ele teve que fazer de cavar isso na rocha? E ele fez. Depois procura lá na internet, Arqueduto de Ezequias. Você vai achar. Mostrando que ele era um grande líder, ele era um grande estrategista. Em Crônicas nós vamos ver o que o Conselho de Estado se reuniu para fazer tudo isso. E aí, para encerrar, Manassés, filho de Ezequias, nasce. Olha que curioso. Ezequias ganhou 15 anos. Manassés começou a reinar com 12. Quer dizer, Manassés nasceu nos 15 anos extras que Ezequias recebeu. Não é muito legal? Bacana demais, né? Nasceu filho herdeiro, príncipe. Sabe o que é curioso? Manassés vai reinar 55 anos, é o rei que mais reinou. E ele é o rei mais maligno que pisou em Jerusalém. Mas que tem uma história maravilhosa para glorificar a Deus. E nós não entendemos os caminhos de Deus. Deus sabia que Manassés ia nascer? Deus sabia que Manassés ia fazer maldade? Por que fez? Por que deu 15 anos? Não é mais fácil recolher Ezequias? Faz parte da mente de Deus, faz parte dos mistérios de Deus. Senhor, eu não entendo porque aquele parente meu morreu. Nem vai entender. Faz parte da mente de Deus. Senhor, eu não entendo que aconteceu isso. Assim, eu não quero ser grosseiro. Mas quem foi que disse que Deus tem a obrigação de dar satisfação para você? Ele é Deus. A vida foi Ele que deu, pertence a Ele. A nossa vida não é nossa. Nosso caso pior ainda. 2 vezes, porque nós somos comprados por Cristo. Então, nosso caso é pior ainda. Senhor, entrega minha vida a Ti. Ótimo, está aqui. Faz o que Tu queres, beleza, é minha especialidade. Eu sempre faço o que eu quero. Não é assim? Percebe? Agora, Deus tem um propósito para todas as coisas. Vou dar 2 aplicações, que eu preciso encerrar a palavra para longa. 2 aplicações que eu marquei. Bom, uma eu já falei, Deus usa nossas atitudes para agir. Ok. E uma que eu achei muito importante, em relação ao exemplo do rei da Síria, que traiu Ezequias. Tem pessoas próximas a nós que nunca recuam. Sempre de uma maneira obstinada, a pessoa vai tentar fazer a sua vontade. Independente do seu sentimento, independente se você goste ou não, a pessoa tem um egoísmo, a pessoa tem uma ganância, a pessoa tem uma noia, que ela sempre vai fazer o que ela quer. Você vai fazer, vai tomar precauções? Vai, mas quem pode eliminar isso de uma vez é Deus. Porque a pessoa é obstinada, mergulhada em pecados, mas fique atento. Fique longe dessas pessoas. Elas fazem mal, elas são tóxicas. Elas destroem harmonia, destroem paz. E nunca vão mudar. Tenho certeza que eu estou falando aqui, algum exemplo na sua mente veio de alguém obstinado dessa forma. Pode ver, nunca recuou, nunca voltou atrás. São os Senaqueribes da vida. Você dá tudo e nunca está bom. Você faz tudo e nunca está bom. A pessoa tem o talento de mostrar para você que está sempre devendo para ela. O que é uma mentira. Amém? Vamos orar?